Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, operador? Very good? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespecs do VisaCast. Nosso primeiro podcast voltado para a vigilância sanitária de Cascavel, sul do mundo, Brasil, mundo e arredores, né? E galáxia. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Por incrível que pareça, hoje é um podcast, hoje não, mas a estrutura do podcast ela tá um tanto quanto diferente, porque ao passo que eu sou convidado, eu também sou host. Então você vê que as coisas, as ordens se invertem, né? Então, com vocês, meus amigos, Jorge Palácio. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada, Milton. Eu que agradeço por ser convidado e ser o host do podcast. Mas é isso aí, estamos abrindo, né? É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Mas vamos lá, funções. Jorge, para começar, qual que é a ideia do VisaCast? Olha que pergunta legal. Pouco ensaiada, né? Não, na verdade, pior que essa não foi mesmo. Eu lancei. A ideia do VisaCast é poder instruir mais profissionais da área da arquitetura, da engenharia e profissionais da área da saúde que precisam entender sobre projetos de saúde com ênfase em aprovação da vigilância sanitária. Entendi. Porque existe um projeto de saúde que não tem ênfase na vigilância, por exemplo, não? Sim. Os projetos que são aprovados no Ministério da Agricultura, por exemplo. Também são de saúde, mas é aprovado no Ministério da Agricultura. Entendi. É um mundo bem complexo. Por isso que eu acho que essa ideia de trazer um canal, né, um podcast, um videocast, sei lá como é que a gente chama isso hoje em dia, com essas informações, vão ajudar tanto os profissionais que trabalham fazendo esses projetos, executando esses projetos, como os profissionais que são os responsáveis técnicos pelo local. Tá. Entendi. Desmistificar? Desmistificar o mundo, né, da vigilância sanitária. Exatamente. Tá, mas vamos lá, né? Vamos a elas. Então, como o nosso podcast é o 01, certo? É o início. E já dizia Frank Sherman Land, né? Um maçom do século XX, lá nos Estados Unidos, ele falava que o princípio é o que importa. Então vamos ao princípio, Jorge. A galera já vê você aí nas redes sociais como a Jorge Palácio já criada, né, Simon? Já tá vivida, já tá profissional, tudo, mas vou falar que a Jorge é pequenininha. De onde é que você veio? Onde é que você nasceu? Como é que foi tua infância? Fala de você. Nossa, eu vou falar igual o Vinícius falou hoje. Eu não tenho nenhuma história... Comovente. Nenhuma história comovente. Eu acho que a minha única diferença é que eu quero fazer algo diferente e eu estudo para saber fazer isso. Para poder fazer algo diferente, mas eu não tive que, sei lá... Mundos e fundos para chegar até onde chegou, né? Nada disso. Eu tenho muito orgulho de onde eu estou hoje, mas também almejo novas coisas. Mas, enfim, comecei lá, nasci em 91. 91, você tá com, então, 35? 32. Oh, meu Deus. Vou fazer 33. Ah, faz 33. Tá certo. Nasci 7 de junho de 1991, no Hospital Santa Catarina, atualmente em retaguarda, né? E meus pais são empresários. O meu pai foi chaveiro, a minha mãe trabalhava em contabilidade. Teu pai não jogou futebol pelo Cascavel também? Jogou, famosíssimo, inclusive. Muito famosíssimo. Só que ele não... Meu pai e minha mãe não são ricos, tá? A gente não é rico, mas eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Assim, estudei em escola boa. Igual rico. Igual rico. Que é o que geralmente eles sempre trabalharam pra caramba mesmo, sabe? Ô Simon, ela não era rica não, ela só andava com ricos, vestia igual rico, tinha as coisas de rico. Que dó. Meu Deus, os meus amigos de infância, eles sim são ricos. Muito ricos. Eu não sou rica, não. Você só, e tudo bem, eu sou muito bem de vida, né? Mas o meu pai e minha mãe trabalharam pra caramba. Igual, meu pai foi jogador de futebol, parou de ser jogador porque não recebia bem. Ficava meses sem receber salário, obviamente. Padrão. Aí abriu um chaveiro junto com meu tio, começou como chaveiro. Que loucura, né? Aí depois ele vendeu o chaveiro pro meu tio, sei lá qual que foi a história, devolveu a parte do meu tio, né? Porque ele pegou dinheiro emprestado. E aí ele comprou uma máquina de xerox e começou a tirar cópia. E isso há 30 e poucos anos atrás. 35 anos atrás. Que era tecnologia high-tech, né? Cara, imagina, uma máquina de xerox. E foi começando assim a ter a plotadora. Hoje eles têm a empresa, que tem 35 anos, fazem impressão de projeto, aquela coisa toda.
E foi assim, sempre foi trabalhando de segunda a sábado. Os meus pais tinham às vezes que dormiam na loja para poder dar conta de imprimir projetos. Mas você cresceu nesse ambiente de projeto ou quando eles compraram, abriram a Word? Já estava lá. A minha mãe me pariu, no outro dia ela estava me balançando na... Mas você acha que, por exemplo, negócio. você acha que a arquitetura veio de crescer no meio dessa coisa toda ou nada a ver? Eu acho que pode ser. Mas quando eu era Influenciou. pequena, eu sempre desenhava. Ficava inventando planta baixa, sabe? Nem sabia o que era planta baixa. Eu sempre ficava inventando. De certa forma, você cresceu no mundo, né? Sim, dobrava cópia. Eu já tenho pós-graduação em dobrar plotagem, dobrar cópia. É isso? A 4, Tá a 3, treinada a 0. já. Nossa senhora. Sou graduada, pós-graduada, tenho até doutorado nisso daí, se duvidar. De tanta cópia que a gente dobrou. E vivi nisso. Aí, quando eu... Pulando, né, pra parte de faculdade, eu acho. Eu saí do colégio e eu não sabia o que... Na verdade, eu queria fazer engenharia. Não sabia qual, mas eu não queria fazer em Cascavel. Eu queria ir pra outra cidade. Não, na real, você queria ir embora daqui. E aí, você falou, precisa arrumar algum curso que me tire daqui, né? Isso. Só que o que aconteceu? Eu... Fechou? Bora. Só que o que aconteceu? O meu pai não queria que eu morasse fora por causa da minha diabetes. Eu sou diabética desde os 4 anos. Então, um cuidado, assim, muito extremo, sabe? Em cima. Ficar supervisionando uma coisa nova, diferente e tal. Então, ele não deixou eu ir fazer faculdade em outros lugares. E eu passei em várias universidades ali. Fiz engenharia mecânica, faculdade para arquitetura, engenharia de não sei mais o quê. Tipo, fiz várias coisas diferentes. E no final das contas, ele falou que eu não ia embora. Então, eu falei assim, então eu só vou trabalhar. Não vou estudar, não vou fazer faculdade. E uma amiga minha de infância falou assim, eu vou começar arquitetura. Faz comigo pra você não ficar sem fazer nada. Já que você tá aí, né? No final das contas, o que aconteceu? Eu continuei e ela desistiu no segundo bimestre, teoricamente. E eu também ia desistir porque eu não tinha gostado. A arquitetura é muito... Os primeiros meses ali é algo muito... Abstrato? Isso. Tem a prof. Betina, que foi uma primeira professora. Eu lembro que nas primeiras aulas ela mandou a gente dobrar uma folha de papel sulfite e desenhar os lados dessa folha. Eu fiquei muito frustrada. Não, eu fiquei putaça, não fiquei frustrada. Aí depois só você pagar a mensalidade, tá tudo certo, né? Tipo isso. Aí eu falei, e daí não era pra mim, só que meu pai não deixou eu desistir da faculdade. Ele falou que eu tinha que terminar o primeiro ano. E depois legal, eu podia desistir. Daí no final do primeiro ano, eu arranjei um estágio lá na prefeitura de Cascavel. E comecei a trabalhar no setor de planejamento, no parcelamento do solo. E analisava o loteamento, subdivisão, unificação, consulta prévia. Depois eu fui para a CTA, que é a Comissão Técnica de Análise. Eu estudava EIV e projetos específicos que precisavam passar por uma comissão para ser aprovado. Eu passei pelo setor de aprovação de projeto, então analisava projetos, fazia consulta prévia de projeto. Foi bem assim... Sempre fui para uma área mais técnica. Nunca gostei de design de interiores. Não é para mim. Nada muito lúdico. Não lúdico. Porque... Não, porque, por exemplo, a arquitetura é um pouco lúdica, né? De você Não, mas apresentar... a minha área é lúdica. Só que ela é de uma outra maneira. Depois eu vou... Chega lá. Eu acho que depois eu chego lá. Vamos ver se vão me entender. Tá bom. E aí, beleza. Daí eu me formei. E continuei trabalhando em prefeitura, só estagiei em prefeitura, só estagiei em prefeituras. E quando eu me formei, daí eu recebi uma proposta para trabalhar numa prefeitura. E o que eu fiz? O que você fez? Falei que não. Não? Porque eu ia viajar, Meteu ia o estudar, ia fazer um curso de inglês na Europa. E tu foi para onde? Fui para Irlanda. E daí morei lá uns meses. Dublin, ela foi fazer um curso de inglês num lugar onde só tem brasileiro. O segundo maior Naquela época não tinha. O segundo maior polo brasileiro, que o primeiro é só o Brasil mesmo. E aí ela foi pra lá. Depois eu fui pra lá. Não tinha. Não, a fama era... Pra você ter uma ideia, quando a gente foi pesquisar lugar pra fazer esse intercâmbio, minha amiga queria ir pra Londres, mas Londres estava muito caro. E eu falei assim, não, vamos pra um lugar que ninguém vai. Londres era muito inglês, né? Vamos pra um lugar que tem um pouco de inglês, um pouco de português aqui. Daí o cara da agência lá falou assim, tem a opção de Dublin, é bem legal, não tem muito brasileiro, ele falou naquela época. Mas quando isso? 2013, 14, 13 para 14. 11 anos não tinha isso. Em 2013 surgiu o WhatsApp, cara. Zap, né? Entendeu? Não, isso é verdade, cara. Isso é verdade. É outra realidade. E aí,
E aí voltei, daí comecei a trabalhar com a minha mãe. Comecei a trabalhar com a minha mãe, não. Eu trabalhava lá na loja da minha mãe, fazendo projetos de pessoas aleatórias que apareciam no balcão da plotadora. Tá brincando que isso acontecia? Muito. Mas por que aconteceu muito isso? Porque na minha época de estagiária na prefeitura, cara, eu conheci muita gente. E eu fazia muita coisa. Eu aprendi muito e eu sabia resolver problemas ali interno, porque eu tava trabalhando lá dentro. E depois das outras prefeituras, a mesma coisa. Então, quando eu saí e voltei para Cascavel e fui trabalhar ali, no caso, eu atendia muita gente de balcão falando assim, eu preciso desenhar um mapa de uma cidade assim assado. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer uma subdivisão. Eu preciso fazer uma unificação. Eu preciso fazer loteamento. E já sabia. E eu já sabia, já conhecia. Então, eu comecei a trabalhar com isso até que eu abri um escritório com 2 amigas na época. São minhas amigas hoje, mas a gente não compartilha mais espaço, né? Tá. Qual que era o escritório? Ou é o Soluciona ainda? Não, era o Astris. Astras? Astris. Tipo Astres? Tipo Astres, mas não é Astres. Era Astris mesmo. Entendi. Por causa dos pilares. Que cada uma lá dentro do escritório fazia uma área. Eu trabalhava com a parte de planejamento urbano, urbanismo. Uma com arquitetônica, outra com interiores. E daí esse foi o... Legal. Foi a sintetizada do rolê, sabe? Tá. Isso em meados de... 2014. Legal. 2014. Isso mesmo. Tá. Aí ou 2015, agora eu não lembro de cabeça. Aí eu comecei a faculdade de engenharia, porque eu falei que eu queria fazer engenharia. Então, depois de formar da arquitetura, eu falei, vou fazer engenharia, eu quero... Que foi onde, por acaso, a gente se conheceu, né? Exatamente. Na famigerada FAG. A própria. Deixei uns 4 carros lá já. E foi isso, assim. Daí fiz a engenharia e... O que mais que você quer saber? E daí mas daí você tava na Astris. E aí, como é que a Astris vira Soluciona? Tá. A Astris vira Soluciona quando? Na metade do caminho ali da minha vida profissional na Astris, eu fazendo engenharia, eu falei assim, eu preciso fazer um estágio na área da engenharia para eu aprender sobre engenharia. Porque a arquitetura e engenharia não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quem fala que é parecido, quem fala que... Só lida com o mesmo fim, né? Mas não é a mesma coisa. Não é muito diferente. Até a graduação, tudo. E aí, eu falei assim, eu vou deixar o escritório por um tempo, mas eu bancava o escritório e tal, e vou virar meia colher lá na JL. Foi o meu primeiro emprego registrado da JL, acredita? Bota fé. Durou 3 meses. Funcionária do ano. Acabou na experiência, a galera falou, melhor ser... Não, mas quando iam me efetivar, o que aconteceu? A prefeitura que eu estagiei lá no final da arquitetura e que ia me contratar, me chamou de novo. Qual prefeitura? Não pode falar. Eu prefiro não. Então... Vou deixar uma prefeitura. Então não foi tão bom não, então falava. Porque a JL falou. Mas, né... Aí você voltou pra lá. E eu voltei pra aquela prefeitura como contratada. E aí o meu salário, não desmerecendo, que era desse tamanho aqui, porque eu trabalhava das 7h15 da manhã até as 5h30 da tarde, ia pra faculdade, entendeu? E voltava, dormia, e toda vez a mesma coisa, a aula no sábado, você sabe como é que era, né? Meu Deus, cara, terrível. E daí, nos 3 meses que eu tava lá da experiência que eles iam me efetivar, surgiu esse convite da prefeitura pra eu voltar. E daí o meu salário, simplesmente daqui foi pra cá. Aí você falou assim, a mãe tá onde? A mãe não, agora entendeu? Joga a brincadeirinha no peito da tua mãe aqui. Cara, e das pessoas. Não é um problema. E isso foi muito resultado das pessoas que eu conheci durante o meu estágio também. Me abriu muitas portas. E aí eu trabalhava meio período nessa prefeitura. Era 20 horas no caso. E aí tinha a Astris rodando também. Daí eu voltei pra Astris e... Outra metadinha do dia. E outra metadinha do dia. E faculdade. E nesse meio tempo ainda eu abri um restaurante. Mas eu não vou entrar muito nessa onda. Enfim. Não vou entrar muito nessa onda. Nesse meio tempo também... Foi a época das vacas gordas, então. Nossa senhora. 6 meses que eu tava nessa prefeitura, uma outra prefeitura me chamou também. Então eu fazia 20. Eu fazia 20 horas numa prefeitura, 20 horas na outra prefeitura. E ainda tinha um escritório e a faculdade. Tá. Entendeu? Já começou a ficar difícil de equilibrar essa coisa toda, né? Não, mas eu se virava. Eu me virei, e é uma coisa que eu sempre falei. Tipo, igual ali, eu não tenho nenhuma história de superação.
Não, eu não tenho mesmo. Foi só porque eu realmente me foquei em fazer uma coisa. Então, como eu estava comprometida em aprender tal coisa, em querer buscar tal coisa, eu fui atrás e continuei e trabalhava e me matava de trabalhar. Mas também eu sei que era uma época que eu estava com 23, 24 anos, eu acho. 25, talvez. Acho que Isso 25. em quando? 2016? Tá. Então tava naquela época boa de... Acho que 2016. Eu era nova. Se eu precisasse de uma ajuda financeira, cara, eu teria os meus pais para me ajudar ainda, né, teoricamente. Sim. E o meu plano era, com 30 anos eu quero sair de casa. O meu plano sempre foi esse. Então eu tinha aquele tempo para fazer meu pé de meia pra... 30 anos, Jorge. Porra. Tinha que sair de casa antes, né? Cara, pra quê? Eu tinha tudo de bom e do melhor na minha casa, pra que eu ia sair de casa? Mas você quer... É justamente o motivo esse. Você sai antes, que é pra tu se lascar grandão e correr. Pô, minha meta é com 30 anos. Uai, Jorge. Mas a minha meta era essa e Mas eu com 30, trabalhei... mas com que ano você saiu? 28. Não. Meu Deus, 28. Foi quando eu casei. Aí, Matheus, forte Foi abraço, isso? hein? Acho que foi isso. Matheus, ele vai pro 29. céu. Ô, Simon, Sei lá. o dia que o Matheus Eu nem lembro, acho que o foi dia que o com Matheus estiver 28, quase talvez. assim morrendo, Deus puxa vivo. Vem cá, que você merece. Essa aqui, minha Ele filha. me mandou o meme do Jesus. Depois eu vou compartilhar com vocês. Foi muito boa essa. Mas Tá. enfim. Tá, e aí você tava trampando em duas prefeituras. Duas prefeituras, eu tinha um o escritório, o restaurante E a faculdade. e a faculdade. Cara, e eu trabalhei assim, ó. Cara, foi uma época que eu realmente, tipo... Desdobrou. Eu me desdobrei. Não era... E eu nunca gostei de ser tratada como, tipo, filha de pai rico, ou estuda em colégio particular, tem tudo que quer. Pelo contrário. Ela não gostava de ser chamada do que era, né? Cara, não. Pra você ter uma ideia, uma vez eu quebrei um óculos. Meu pai fez eu usar o óculos remendado com um tubo de caneta Bic aqui no meio durante uns 3, 4 meses. Até pra ele eu aprender como é que eu tinha que cuidar do óculos. Então, tipo assim, não era... Não, cara, mas espera lá. E com essa história você quer dizer o quê? não, Isso não tem nada a ver com ser rico, né? Isso é só, às vezes, um ensinamento do pai. mas eu ainda não era rica. Porque ele podia ter ensinado de outra forma. Às vezes, se tivesse dinheiro pra comprar, entendeu? A minha diabetes. Cara, meu pai sempre fez de tudo por causa da minha diabetes. Minha diabetes é caro manter uma pessoa diabética hoje. Então, ainda tem o SUS. Você é cara, então, Jorge? Eu sou caríssima. Falei pro meu marido esses dias, eu sou caríssima. Se quiser... Mas a gente não vem de uma família rica, que meu pai vendia o alface de porta em porta. E ele conta essa história Eu acho Cara, engraçado. é muito foda. Eu acho engraçado que ele falou assim, não, pô, não sou rica não, ó, meu pai, há 40 anos atrás, ele vendia alface, pô, aí você vai ver hoje. Não, eu só estudei nos colégios particular, meus amigos são ricos, pareço rica, minha roupa é roupa de gente rica, mas assim, fora isso... Mas enfim, estamos desvirtuando aqui. Eu que pago. E aí, tu tava lá, Isso, em 2017. nas duas prefeituras. Aí, Porque você se formou em 19, não foi? Não foi mesmo? em Não fui eu? engenharia, sim, 2019. Tá, então faltavam uns 2 aninhos pra você matar a paca. Pra matar o rolê. Que eu queria ter feito em 4 anos, mas daí, no começo da ideia, eu tinha que trabalhar, e daí eu fui fazer o estágio, daí fui trabalhar na prefeitura, e falei, Sim. não, vai por 5 anos mesmo e... Como Se pessoa normal. tiver que ser 6, seria 6. É. Não foi, graças a Deus, foi 5. Foi 5? É, me formei em 5 também. Glória. Glória ao Pai. E aí, nas prefeituras surgiu a oportunidade de eu aprender um pouco mais sobre vigilância sanitária. Porque Entendi. eu fui fazer um curso do Estado que eu paguei do meu bolso, porque as prefeituras não queriam pagar para eu aprender, para eu ir lá, trabalhando para o município. Eu falei, não, tudo bem, se vocês me liberarem esses dias, eu vou lá, eu mesmo pago o curso, eu pago o deslocamento, estadia, mas eu vou aprender. E aí eu voltei sabida da vida, sabida um pouco mais, né? Fiz umas perguntas muito idiota, tipo, sobre, né, coisas que eu não entendia um pouco, já tinha aprovado alguns projetos, inclusive, mas num contexto geral não entendia direito. Tava pegando a mãe ainda. E depois disso, eu comecei a elaborar muitos projetos voltados para a área da saúde, para as prefeituras, que a gente precisava ter um conhecimento maior que isso. Então, para você ter uma ideia, eu aprovava CMEI, escola infantil, hospital, UBS, clínica da mulher, daí tinha tipo ginásio, centro de eventos, centro de convivência, várias coisas que de uma maneira geral precisava de
vigilância sanitária, porque existem normas específicas para isso. E eu comecei a aprender Para cada caso tem uma especificidade. E aí, corta para pandemia. Na pandemia, no final da pandemia, no final de 2020, a gente pegou a Astris e fechou a Astris. Bem no começo de 2020, a gente fechou a Astris. E a gente a gente ficou trabalhando tipo home office. Por quê? Porque eu tava nas prefeituras. Entendi. Então, foi um ano que eu pagava despesa, mas eu não usava o escritório, entendeu? Porque eu tinha que trabalhar nas prefeituras, em casa e coisa assim. Tá. Então, daí a gente fechou e começamos a trabalhar home office. E aí, no final do ano, no metade do ano, a gente começou a procurar sala comercial pra gente reabrir depois. De 2020. Isso. Só que daí a gente não ia reabrir porque deu pandemia. Então a gente até pensou, quando acabar meio que a pandemia, ou se no final do ano estiver rolando essa sala, a gente vem e aluga a sala. Que inclusive é a sala que a gente está até hoje. Que a gente chegou lá era março, a gente viu a sala, não alugamos. Chegou em novembro, outubro, a sala estava disponível, a gente alugou. Legal. Daí reformamos toda a sala e tal, e criamos um espaço compartilhado ali dentro. Sim. Então, tinham vários profissionais da área de arquitetura e engenharia, porque Coworking. virou um coworking, mas um coworking com parceiros. Pessoas que estavam fazendo outras atividades e estavam crescendo. Daí a Astris, nesse meio tempo, a gente desfez, porque eu parei de trabalhar com planejamento urbano e urbanismo, que eu já tinha parado um tempo, já estava nessa área de vigilância há muitos anos. Entendi. E só foquei na área da saúde. E essa minha outra colega focou no interiores mesmo. Entendi. E foi isso. E daí, nesse caminho todo, veio a Soluciona como uma... A Soluciona, na verdade, foi sabe, tipo... eu preciso criar um nome para uma coisa para desvincular do meu nome, sei lá. Do meu nome Georgia. E foi. Entendeu? Então, daí ficou Porque Soluciona. A tua ideia é realmente criar uma empresa e não vincular tudo à tua pessoa. Eu quero... o meu objetivo de vida profissional, eu tenho dois, Hamilton. Dois bem, assim, bem certos, definidos na minha vida. Profissionais. Eu quero uma empresa que seja o melhor ateliê de projetos de arquitetura para a saúde do mundo, se for possível. E eu não falo melhor escritório que faz de arquitetura. Não é isso. É um ateliê. É realmente ensinar pessoas a fazerem projetos para a saúde. Então, eu quero ter um escritório que tenha esse poder todo. E no outro aspecto profissional, que daí é eu, Georgia, eu quero muito poder disseminar o conhecimento que eu tenho sobre saúde. Legal. Que é uma coisa que eu já faço tem 10 anos. Então, você tem 10 anos de experiência. Eu tenho 10 anos de experiência. Saúde. Exatamente. Não, isso é legal, porque às vezes a gente olha... Por exemplo... Quando eu te conheci na faculdade, eu achei que você também estava ali, igual eu, começando a faculdade. Você já começando a vida. Eu sempre tive uma cara de nova, né? Só que, vem cara de gente rica, né? Aí... permuta. Só que, na verdade, na faculdade, você já tinha uns 5, 6 anos já de chão, né? Claro. Porque, eu entrei na faculdade de arquitetura em 2009. Tá. E eu comecei a estagiar já em 2009. E os 5 anos da faculdade de arquitetura, eu já trabalhei com prefeitura, com documento, com coisas desse tipo. Quando eu saí, eu fiquei o tempo lá que... Quando eu acabei a arquitetura, eu fiquei um tempo viajando. Mas quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar também. E o meu primeiro cliente de vigilância sanitária, para você ter uma ideia, foi um cliente que a gente só fez o projeto de interiores dele. E na época saiu uma legislação específica de vigilância sanitária para o estado do Paraná, não era nem para outro lugar, é só para o estado do Paraná, que precisava aprovar aquele espaço dele. E ele estava com um problema para aprovar. E ele chegou para mim e falou assim, eu preciso de ajuda, tal. Eu falei, mas eu não sei fazer isso, não sabia, entende? Tá. E aí isso foi em 2014, no caso. Tá bom. Eu falei, mas eu não sei fazer. Ele, não interessa se você não sabe. Eu sento do teu lado, eu vou te fazer as instruções que me passaram, você pesquisa, porque todo mundo que eu contrato cai fora. A pessoa, simplesmente, o profissional não consegue dar conta. Eu falei, olha, me dá um tempo, então, que eu vou estudar, eu vou tentar aprender, eu vou, né... Daí eu te vou para resolver. Exatamente. E aí, nesse dia que a gente acertou isso, eu lembro que eu não cobrei dele, porque eu falei que eu não sabia, eu ia cobrar as taxas de RT, coisas assim.
Ele sentou do meu lado, abriu o notebook dele, eu abri o meu e a gente começou a fazer o projeto juntos. E o cara é engenheiro químico e tinha essa empresa. Tá. Né? Era uma tabacaria, inclusive. E aí, a gente fez o projeto, eu estudei um monte, li norma, blá. E foi colocar o projeto para aprovar. O que aconteceu? Não aprovou. Obviamente, né? Óbvio que não aprovou. Porque não é simplesmente você ler uma norma e que... Né? A norma é orientativa, ela explica várias coisas, mas tem um processo todo, não é simplesmente em 60 dias eu vou aprender uma coisa que, cara, não tem, Tá, mas sabe? por exemplo, quando um projeto não aprova, o que é o não aprovar? Fala, cara, corrige isso aqui primeiro. O projeto não aprovar é ele não estar conforme as normativas. Então, imagina que você está fazendo uma laje e ela não tem o FCK mínimo. Condizente mínimo com o que precisa lá devido à largura e etc. Tá. Entendeu? Basicamente isso. Só que esse projeto ele é submetido à aprovação, a uma análise. Igual quando a gente faz aprovação de casa. Sim. Quando você começou a faculdade no estágio, era aprovação física ainda de projeto, não era? Era aprovação física de projeto. É a mesma coisa que acontece hoje com a vigilância, uma aprovação física. Existem alguns estados que fazem online. Alguns estados fazem online, mas não todos. Bem atualizado, né? Aqui no Paraná é físico. Então, tu tem que imprimir as pranchas, tem detalhamentos, tem informações específicas, igual o Corpo de Bombeiros. Tá. Se você chegar com um projeto no Corpo de Bombeiros que não tem o percorrimento lá, rota de fuga, que não tem indicação de placa, de extintor, de público, coisa assim, ele não vai ser aprovado. Porque ele não está conforme a norma do bombeiro. Está faltando informações, está faltando soluções para aquela questão. E a vigilância sanitária é a mesma coisa. A gente faz isso. Entendi. Uma coisa específica, um projeto então, complementar. Então, você vai adequando conforme as necessidades até que esteja tudo certinho. Ok. E aí, quando eu levei esse projeto para aprovar, que era o primeiro, obviamente não foi aprovado. Mas a analista, na época, foi uma das minhas supervisoras na Prefeitura de Cascavel. Então, ela literalmente... Não é nenhuma história de merecimento, mas ela de superação. Mas ela literalmente me ensinou. Ela falou, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pegar assim, tem que pegar assado, tem que não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu fiquei horas conversando com ela. Lá na secretaria, ela me instruiu. E aí eu tive que fazer o projeto, a refazer, reajustar, ler norma, ler tudo, coisas específicas. Se adequar 100%. Para daí o projeto ser aprovado. E a partir disso, esse meu cliente me indicou para vários clientes. Então eu comecei a fazer muito projeto dessa área. Então começou aí, entendeu? Começou aí. E depois, quando eu fui para as prefeituras, eu tive essa oportunidade de aprender estando do outro lado. E eu fiz o quê? Eu quis embarcar nessa viagem. Então, nem que eu tivesse que tirar dinheiro do meu bolso para pagar, mas eu ia aprender, eu ia fazer. E hoje foi? E fui. E até hoje eu faço isso. Eu tenho cursos, todo ano eu faço um curso diferente. Para eu aprender, para eu aprimorar, para eu conhecer. Eu leio muita norma. Então, é tipo uma coisa assim, eu tenho um problema que eu não leio muitos livros. Mas, em compensação, eu leio muita norma. Tá. Então, é uma coisa que eu até gostaria de mudar, porque a gente precisa alimentar a nossa mente com outras coisas, né? Mas eu leio muita norma. Então, às vezes, nos meus horários vagos, esses dias eu estava pesquisando sobre câmara hiperbárica. Fui buscar, sei lá, me veio na mente um negócio. Entendeu? Fui lá pesquisar. Não existe uma norma específica para isso. Sabe que... Então, é uma coisa meio... Vou falar uma coisa completamente fora, mas já que tu... Mais completa? Complemento? Falou de livro, falou de norma e tal. Como é que eu vou introduzir? A questão da linguagem, ela é muito importante, porque até o George Orwell, ele fala no livro de 1984, lá, que é famosinho. Eu ia falar dos animais. Mas e a Revolução dos Bichos. Ele fala o seguinte, você consegue só pensar na medida das palavras que você conhece. E existem estudos, por exemplo, você pega uma tribo africana, que ela não sabe a distinção, que ela, no vocabulário dela não tem a cor vermelha. Se você mostra, ela define isso aqui ou com verde ou com azul. Porque na medida que ela não conhece aquela palavra, ela não consegue definir o objeto. Definir alguma coisa. Então, por que eu falo disso? Quando você tem uma linguagem, um estudo da linguagem... Muito técnico, muito técnico,
você empobrece a tua linguagem que você usa no dia a dia. Por exemplo, manga. Manga, a gente tem a fruta e a gente tem a manga da camisa. Essa distinção é muito importante para você exercitar o teu cérebro. E quanto mais distinções de manga você tem, maior o teu leque de pensamento. A linguagem técnica da engenharia, em que pese a engenharia e a arquitetura sejam complicadas, a linguagem técnica ela é muito fácil. Então, se a gente só se baseia nisso, a gente acaba tendo problemas de comunicação. Exatamente. Talvez seja por isso que o engenheiro, principalmente se pega um calculista, é um bicho que não sabe falar, entendeu? Porque ele é muito técnico. Ele é muito técnico e ele não sabe conversar. Porque ele não exerce também. Então, dei essa volta para falar que é importante também mesclar. Exatamente. E eu gosto muito de ler. Não tenho esse costume de ler outros tipos de livros. Eu leio muita norma mesmo. Eu leio norma. É uma coisa, tipo, leio norma. Técnica da coisa. Mas eu gosto muito de fazer coquetel. Então, eu vou aprendendo umas palavrinhas novas, sabe? Sabe o coquetelzinho, o caderninho, o livrinho? Cara, eu tenho isso do lado do meu sofá. Oh, meu Deus, ó, no apoio, no braço do sofá. Sim. Eu tenho lá o meu coquetelzinho e a caneta e toda vez eu vou lá e faço uma rabiscadinha. Muito. Isso é uma coisa que eu tento usar para a mente trabalhar. Porque eu preciso explicar, às vezes, para o cliente de uma forma que não seja tão técnica. Para ele entender. Só que o meu cliente, às vezes, por ser da área da saúde, ele também é técnico. Só que é técnico dentro da área dele. Então, são coisas... É um desafio bem grande. Nossa Senhora. E você acaba mexendo muito com o público... Às vezes, classe A, né? Que já é mais complicado de você, às vezes, por exemplo, de convencer. Então, quanto maior a instrução do cara... Mas é por isso que eu gosto dessa área. Quanto maior a instrução da pessoa, mais a pessoa acha que ela sabe mais que você, entendeu? Por isso que eu gosto dessa área. É técnico. Então, tá ali escrito, não pode tal coisa. Pronto. É o famoso escreveu, não leu. Tipo isso. Daí as pessoas me perguntam, mas por que não pode isso? Eu falo, porque na norma diz assim, assim, assado, assado. Tá, mas a pessoa quer um embasamento. Aí a gente dá uma base, né? Dá uma instrução. Mas o legal da vigilância sanitária é porque posso fazer tal coisa? Não. Posso fazer tal coisa? Sim. Isso, o que também é muito, de certa forma... Chato? Não, relaxante. Porque assim... Por exemplo, de estrutura, tipo de estrutura, por exemplo, tudo dá para fazer, contanto que você pague o preço para ser feito. Aí, às vezes, tem que fazer um monte de estudo. Mas, vamos fazer um estudo aqui, vou mexer ali. No teu, não, cara, não dá para fazer. Acabou. Mas e tal coisa? Não dá para fazer. Não dá para fazer. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E daí você tá lá com a Soluciona, tudo tal. E ela já vai fazer... Então, ela vai fazer uns 5 anos já. A Soluciona. Isso. E o nome veio da onde? Pela simples palavra de solucionar as coisas? Foi aquilo que eu falei. Tipo, precisava de uma coisa. E daí a gente falou que era Soluciona para solucionar problema. E depois não... E daí ficou, entendeu? Tanto que eu tô fazendo um rebrand agora isso em primeira mão, né? Pra pegar mesmo a marca, o nome da coisa. Pra ter uma paixão, sabe? Não tenho paixão pelo nome Soluciona, porque como foi uma coisa não pensada... Sabe aquele negócio do vai e faz? Mata essa paca aí logo. Foi isso. Foi um vai e faz. Feito melhor que perfeito. Exatamente. E só que ficou. Então agora que já é uma outra realidade, uma outra visão que eu tenho de futuro, é uma outra visão que eu tenho de futuro para a empresa, uma missão, os valores da empresa são outros. Então eu falei assim, não, agora tá na fase que eu posso fazer um rebrand, mudar e trabalhar uma coisa que realmente signifique o que eu almejo para minha empresa. Isso é legal, porque eu tava até falando com a Larissa agora de manhã das logos e tal. Eu falei, cara, é bom a cada uns 5, 6 anos você revisitar isso. Claro. E saber se... Você muda. Claro, você não é a mesma pessoa, a empresa não é a mesma empresa do que você abriu. Então é bom você dar aquela revisitada para atualizar a coisa, né? E daí a gente tava conversando hoje no almoço, que você falou de arquitetura hospitalar e arquitetura de vigilância. Qual que é a diferença de uma, qual que é a diferença da outra? Porque para mim, honestamente... É a mesma coisa? Tá tudo ali. Não. Olha só, isso ainda é pouco conhecido, eu acho. As pessoas não entendem tanto. Mas quando a gente fala de arquitetura hospitalar, nós estamos falando de hospital.
Pura e simplesmente. Pura e simplesmente um hospital. Tá bom. Né? Por isso, simplesmente um hospital. É a arquitetura hospitalar. Você faz uma arquitetura hospitalar numa clínica? Não. Tu faz uma arquitetura hospitalar num laboratório? Não. Você faz arquitetura hospitalar numa escola? Não. O que você faz hoje, que é uma coisa que está disseminando, eu acredito, são projetos para a saúde. Porque dentro dessa área da saúde, que é uma área grande, existem necessidades específicas para cada nicho. Entende? Eu não vou fazer, por exemplo, eu tenho uma clínica de estética. Eu vou fazer a estrutura de um hospital para uma clínica de estética? Não. É uma arquitetura de saúde para clínicas. Entendi. Uma escola, uma arquitetura de saúde para as escolas. Uma arquitetura de saúde para restaurantes. Uma arquitetura de saúde para abatedouros, para açougue. Uma arquitetura de saúde para uma lavanderia de roupas. Entendi. Entende? Isso é muito... E o que acontece? Esses projetos para a área da saúde, eles precisam ser aprovados pela vigilância sanitária. Basicamente, é esse o rolê todo, entendeu? Então, um projeto de saúde não é um projeto de vigilância, mas ele passa pela vigilância. Isso mesmo. Entendi. E dentro da vigilância, a gente tem as normas para poder fazer a aprovação desse projeto. É louco. É uma coisa que mescla, mas não é uma coisa. Não. Você faz um projeto para saúde, para um ambiente de saúde. Tá bom. Né? Pensando na ergonomia, na infraestrutura, circulação, acessibilidade, setorização, fluxo. E aí, você padroniza esse projeto para poder aprovar ele na vigilância. Entendi. É complexo. Mas então você faz uma arquitetura para a saúde que também... Tem que ser aprovado na vigilância. Exatamente. Mas, que pode acontecer de não ter também. Pode ser que não. Por exemplo, restaurantes. Hoje, aqui no Paraná, por exemplo, a gente não aprova restaurante. Eles vão ser fiscalizados, mas não precisa aprovar o projeto. Ah, tá, entendi. Mas não exime a pessoa de ter esse projeto elaborado, porque se tiver alguma coisa executada errada, a fiscalização pode ir lá e... Entende? Por exemplo, caixa de gordura dentro da cozinha de um restaurante. Isso daí não pode. Entendi. São coisas bem... É um viés, assim, eu acho que bem... Opa! É uma coisa bem... Que anda muito paralelo, sabe? De mãos dadas. Se mescla muito, né? Claro. Porque eu achava que era a mesma coisa. Não. Tanto que eu achava que era a mesma coisa. E aí você tem que... É igual eu falei, você pegou um projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico é uma coisa. Projeto de vigilância é outra coisa. Que é outra coisa igual o bombeiro. Se você levar um projeto arquitetônico pro bombeiro, ele vai aprovar? Não. Porque não tem as especificações do bombeiro, certo? Certo. Se você levar um projeto arquitetônico para vigilância, ela vai aprovar? Não, porque não tem as especificações da vigilância sanitária. A parte gráfica não tá... Entendi. Sacou? A questão da acessibilidade entra nisso também ou não? Tá? Entra. A acessibilidade, ela é muito exigida para vigilância sanitária. É mesmo? Muito, muito, muito. Muitíssimo. Muitíssimo. Tanto que é um desafio hoje ainda que as pessoas, né? Mas eu não atendo nenhum paciente cadeirante. Mas a acessibilidade não é só para o cadeirante. Certo? Tem outras necessidades de Idoso, acessibilidade. grávida, criança, pessoa com mobilidade reduzida, que inclui uma pessoa que está com baixa visão, que é cega ou que é surda, uma pessoa que está com o braço quebrado, com a perna quebrada, qualquer coisa desse tipo. Então é bem específico. Entendi. E tem que ser cobrado, é uma norma que existe desde 2004, ela tinha que... Mas a vigilância, ela cuida da acessibilidade? Cuida. Como é que você vai... Imagina que você vai atender um paciente que é de cadeirante. Vou usar o cadeirante de exemplo. Tá bom. Que é o mais emblemático, né? Vou usar o mais conhecido hoje, que é o que as pessoas sempre falam, mas eu não atendo cadeirante. Tá bom. Como é que o cadeirante sobe na tua clínica se só tem escada? Mas por aí. Isso não seria competência da prefeitura? Pode até ser. Entendi. Deveria, na verdade, porque uma visão errada minha, mas a vigilância, ela cuida da saúde e qualidade do espaço. Perfeito, é isso mesmo. Biossegurança do espaço. Isso. Agora, a acessibilidade, bem como o código de obras da coisa, se ele está dentro do código de obras, é a prefeitura. Tá.
Mas então vamos esquecer a parte externa. Supondo que o cadeirante está dentro da clínica. Tá. E a pessoa só atende no segundo andar. Como é que ele sobe? Aí tem que ter o quê? Um elevador? Um elevador ou então uma rampa. Exatamente. Agora, se tiver um elevador, você não tem que ter uma segunda opção para o caso do bombeiro, para ele fugir? Porque se pegar fogo no lugar e só tiver elevador, Lascou? ferrou. Então, é isso aí. Como é que a gente tira um paciente que teve... Você fez lá... Você foi no dentista. Vou usar um exemplo mais simples. E ele te deu uma anestesia para fazer um canal lá, uma anestesia local. E você teve uma reação alérgica, teve um choque anafilático. Como é que os caras vão entrar dentro da clínica para tirar você numa maca para você correr para ambulância se não tem um corredor que passa uma maca? Ou se a porta é tão pequenininha que não tem que sair com você naquele saco. Sei lá, entendeu? Entendi. Então, isso também influencia a parte interna. Não só no hospital, mas em qualquer área pública voltada para a saúde. Então, vai muito essa questão do socorro, da emergência. Não, faz sentido. É faz bem sentido. louco. Bem louco, bem louco. Então, lá na Soluciona vocês atendem a arquitetura para a saúde. Isso. E também a vigilância sanitária. Exatamente. Só que aí o teu core business é a vigilância. Isso mesmo, É o é que fazer a aprovação do projeto. É o que tu gosta mesmo. É o que eu gosto. E aí, para fazer, você passa pela arquitetura. Exatamente. Entendi. A gente vai, né? Às vezes é fazer omelete sem quebrar alguns ovos, né? Porque, aí, uma breve história, assim. O meu começo na estrutura foi a fundação. Eu gostava da fundação. Não gostava do resto. Não gostava do resto. E aí, eu falei, cara, só que assim, pra eu pegar uma fundação, ou é tipo uma Fungel da vida que tem uma máquina enorme lá pra fazer e tipo, muita experiência pra projeto, ou não vai rolar. Porque uma casa, você não vai pegar um engenheiro de estrutura e um engenheiro de fundação. É um cara só. Eu falei, então eu vou aprender estrutura. Aí quando eu vi, eu tava só na estrutura e não fiz na fundação. Foi tipo isso. Eu gostava muito do urbanismo, planejamento urbano. Eu tenho uma aptidão enorme para isso. Já elaborei vários estudos de impacto de vizinhança, várias coisas. Só que daí o caminho foi me levando para a saúde, para a vigilância sanitária, e eu gosto muito dessa questão de você entender, de você analisar um projeto e ver como é que tá, soluções criativas dentro das poucas possibilidades que a gente que a norma vai oferecer para nós. Então tem que ter soluções criativas e que sejam viáveis para o cliente. Financeiramente e tal. Financeiramente. E dentro do projeto, não sei, do projeto de arquitetura hospitalar, você especifica materiais também que você pode utilizar lá? Sim. Porque imagino que no PBA. Não é o cucarate assim que você coloca qualquer material. Não, por exemplo, forro mineral, sabe? Forro mineral, aqueles que são placas removíveis? Não sei. Não. Deixa eu achar uma foto aqui. Tem a menor ideia. Peraí que eu vou achar uma foto que eu tava falando disso hoje, por exemplo. Isso pode ou não pode usar? Não pode. Não pode usar, Proibidaço. tá vendo? Tá vendo, Simon, operador? Puta merda, Não cadê? pode pôr. Ô, Simon, enquanto ela procura lá, sabia que quando você corta o braço, você abre um taio, né? Sabe o que é bom você passar aqui? No taio? Saliva? Um pó pra tapar taio. Vai tomar banho. Ai, Hamilton. Ó, isso aqui é um forro mineral. Ele enquanto eu falei, cara. Inacreditável. Eu vou ter que cortar essa parte. Tá, é isso aqui, ó. Entendi, sei. Forro mineral. Isso aqui é proibido. Tal. Tem bastante banco, você não tem? Tem. Entendi. Não é? Sabe por que é proibido? Porque ele não é um material liso, contínuo, rígido. E por que tem que ser um material liso, contínuo e rígido? Porque na norma, além de estar essas especificações, se você tem um material que não é rígido, ele pode ter facilmente quebrado, né? Pode desplacar. Se ele não, eu falei rígido isso, né? Se ele não for contínuo, ele tem muitas frestas e pode causar muitas sujeiras, acúmulo de poeira, dentre outras coisas. Se ele não for liso, você não consegue limpar ele, porque ele fica poroso e acumula mais sujidades ainda. Se ele não for lavável, tu perde o material. Então, você não consegue higienizar aquele negócio. E quando a gente fala de saúde, né? Exatamente, tudo tem que ser higienizado. Imagina que você está numa clínica e que tem esses forros. Quem você acha que vai tirar peça por peça para limpar o que está por cima dele? Ninguém. No banco é a mesma coisa.
Ninguém. Só que lá no banco você não tá com a boca aberta, esperando alguém mexer na sua boca e sei lá, entendeu? Quanto de bicho deve ter por dentro desse forro? Cara, que é muito louco. É muito pensado, né? Nossa, claro. É uma máquina, assim, tipo, é uma coisa assim... Ó, por exemplo, esses dias eu fui muito louco. Eu fui no... Esqueci o nome do hospital que eu fui. Quem Cascavel? Quem Cascavel? Retaguarda? Não, ali perto... O Lima? São Lucas? Calma aí, Champs. Ali descendo... Santa Catarina. Salete. Se deixar eu falar, eu fico confuso. Ali descendo, perto do teatro, ali pra baixo do teatro. Policlínica. Todos menos esse, a gente falou. E aí, eu percebi que o rodapé, ele é embutido e curvado, cara. Não é uma obrigatoriedade, mas o rodapé embutido ou curvado facilita a limpeza, porque não se acumula sujeira. E você está num ambiente altamente contaminante, com um risco de contaminação maior ainda. Porque todo dia entra alguém no hospital o quê? Doente, de alguma coisa. E acumula aquela sujeira lá, e tem que limpar. É muito específico. Por exemplo, isso aqui no hospital não pode, ó. Essa frestinha Isso aqui é péssimo, entendeu? que acumula poeira. Péssimo, Piso de madeira, não pode, entendeu? Porque você não consegue... Tem que ser o quê? Liso, lavável e impermeável, no mínimo. Pode ser cerâmica tudo. Cerâmica não pode, porque ela já é mais porosa e o rejunte dela é mais espaçado. Então, aquele rejunte poroso, mesmo sendo um acrílico... Porcelanato. Porcelanato já é uma junta seca. E o acabamento dele tem é um controle maior. Tem lá umas especificações, sabe? Índice de absorção maior que tal. Na própria norma fala isso. Até se for um porcelanato que não atende esse requisito, ele também não pode ser usado. Madeira, cerâmica... Deixa eu ver o que mais que não pode no piso. Sei lá. Só uso vinílico, praticamente, e porcelanato. Então depende do... Cara. Bem específico. Bem. Numa sala hospitalar, você tem que ter um piso vinílico condutivo. Porque se dá uma descarga elétrica num hospital e está tendo uma cirurgia, a descarga elétrica vai toda pro piso e não mata os cirurgiões e nem quem tá ali em cima. Mas e o que é um piso? O que é um piso condutível? É como se fosse uma manta e ela tem uma preparação específica. Bem louco. Nunca vi uma execução disso ainda na minha vida. Muito louco, empolgante. Mas gostaria. Você coloca uma tela por baixo. Olha aí, ó. É? E aí vem o peso vinílico. Como se fosse quando você... Sabe para-raio, basicamente? Só que em vez de parar lá em cima, ele vai descer por toda a edificação. Sim. Evitar Vira uma que... gaiola de Faraday. Mas olha só, sim. Você sabe qual é a gaiola de Faraday? Sim, é a mesma... Ela meteu um, mas olha só, achei que ela Mas sabia. olha só, muito utilizado em projetos, por exemplo, de ressonância magnética. E qual que é a tipologia de projeto de saúde que, cara, é a maior bucha? É tipo hospital? Você fala, cara, isso aqui é bucha. Não vejo como bucha nenhum então, o que é mais projeto. complicado? Não, complicado é. Então, qual que é o mais complicado? Complicado todos sonhos. Todos são. Todos sonhos. Todos são complicados. Porque a gente precisa ter uma noção que não é uma tipologia, mas é tudo que vai ter o programa de necessidades daquele hospital. Tudo bem, né? Mas, pô, uma coisa é você fazer um projeto numa clínica estética, que ela vai fazer limpeza de pele. Tá. Outra coisa é você fazer uma clínica que vai fazer teste de ressonância interestelar, entendeu? Quando tem uma coisa meio voltada para o físico médico, que tem radiologia, é mais complexo. Requer mais cuidados. Requer mais atenção e cálculos expressivos para combater o negócio lá. Se você for criar uma ressonância magnética, tem todo uma base que você precisa seguir, porque a concentração do ímã é tão grande que se tiver carro passando e a parede dessa ressonância não for o suficiente para conter esse contato que faz, pode puxar um carro da rua, por exemplo. Que isso? Sabe quando vai entrar na ressonância para tirar todos os metais? Literalmente, se a pessoa tiver com uma chave, aquilo lá gruda. Então é um cálculo específico. Que daí você tem bem legal. Porque a parede tem que ser de uma... Não sei se é cobre.
Não sei que estrutura que é, mas Depende do tipo do equipamento radiológico. Entendi. Então, pode ser uma parede baritada com chumbo, igual é um raio-x. Pode ser uma gaiola de Faraday para ressonância magnética, um negócio específico. Eu nunca projetei uma ressonância para saber, sabe? Tá. Já visitei algumas, mas nunca projetei a fundo para... Não, pô, que isso aí é interessante, hein, Não, cara. exatamente. Tomografia também é específico, mamografia também é específico, ultrassom também, dependendo do tipo de E ultrassom. então vamos pro outro lado. O que é a tua paixão, assim? Chega um projetinho lá pra Jorge e fala, cara, um orçamentinho pra fazer tal coisa. Você fala assim, cara, isso que eu gosto. Viu, eu adoro fazer escola. É. A escola eu gosto de fazer. Por quê? Porque ninguém faz. Ah, Ninguém faz bem feito, cara. Operador. É um desafio. A Jorge quer meter a brava aqui agora. Eu vou no que ninguém quer. Se você quer chegar aonde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez. É que eu sempre... Vamos lá. Dentro da vigilância sanitária existem duas áreas, tá? O EIS, Estabelecimento de Interesse à Saúde, e o EAS, Estabelecimento Assistencial à Saúde. O assistencial à saúde é todo aquele que tem um paciente. Tá? Que a saúde tá acontecendo mesmo. Isso, é um paciente. Tá. E o interesse é aquele que é algo indiretamente ligado a um público. Tá. Então, como eu comecei a projetar isso aqui, eu sempre tive mais aptidão, gostei mais, eu pesquiso mais essas coisas, inclusive. Então, eu tenho tabacaria, escola, restaurante, que mais que tem? Meu Deus... Clínica veterinária, que vai para esse lado também, porque é bicho, abatedouro, açougue, laticínio, alambique, salão de beleza também vai nessa área. Salão de beleza também? Que mais? Academia, clube, clube de lazer, sabe? Clube, Sim, né? sim. Que mais que tem de IS, que agora eu não lembro de cabeça? Sei lá, tem vários. Eu sempre comecei a projetando por isso, sabe? Distribuidora de medicamento, distribuidora de alimento, indústria de correlato, indústria de cosmético, indústria de saneante, indústria de produtos químicos em geral. Muita coisa, né, cara? Tem muita coisa. E eu comecei a projetando isso aí, EIS, depois que eu fui para a área de clínica, laboratório, essas coisas. Tá bom. Mas eu comecei por isso. E eu tive um desafio nessa primeira prefeitura que eu trabalhei, que era um projeto de uma escola, que ele ficou, sei lá quantos anos parados por conta da antiga gestão, né, do município. E em 6 meses eu resolvi o BO lá em Brasília, cara. Tu foi pra Brasília resolver? Fui pra Brasília resolver o BO. Conheci esse aqui eu conheci lá. Negócio aí, tá ok? No elevador. Mas eu não tenho uma... Encontrou o cristão. Nada contra, mas eu não tenho uma patriota, simpatia, sabe? conservador. Não tenho simpatia, mas nada, não é o tema, né? Enfim. E eu resolvi esse problema. E eu comecei a estudar escola, porque aqui no Paraná existe uma legislação desde 2005 voltadas para a escola. E aí eu regularizei todas as outras escolas que tem nas 2 cidades, praticamente. Das prefeituras que você Das trabalhou. prefeituras que eu trabalhei. Que bucha. E aí eu acho assim, é o que eu mais gosto de fazer. São poucas pessoas que sabem fazer, que entendem. A norma, ela é uma norma antiga, então ela é meio branda também. Ela tem umas meio subjetivas em algumas coisas. Então a gente tem que, ir criando soluções. E hoje, por exemplo, Cascavel tem escolas com 50 anos. Escola de 30 anos, 40 anos que já Dá pra estão. você chegar pros caras agora e falar, viu? Tem que reformar. E não é uma reforminha, não. É Mas, reformar. É reformar. Então, eu acho que é o que eu mais gosto de fazer escola, tanto que eu tenho uma pós-graduação em arquitetura escolar. Existe isso? Existe, acredita? Aí tirou onda. Tirei onda. Por quê? Porque eu gosto de pesquisar coisa estranha, né? Eu podia fazer outra coisa, mas surgiu Que essa. isso, cara? Não, É legal, isso, eu né? acho, Milton, né? O que você gostou? Você acha Pô, eu legal? gostei. Eu achei muito legal. Porque é um mundo que eu não faço parte. É diferente, né? É diferentoso. Me chamam de louca mesmo. Não, e outra. Não, eu não faço parte, dificilmente eu vou ter contato com isso. Porque, por exemplo, uma coisa é eu projetar a estrutura de uma escola. Outra coisa é eu ter contato contigo sobre a vigilância e a saúde da escola. Tá entendendo? Então é uma coisa que, além de não ter muito contato, é difícil que eu vá ter. Então eu achei bem interessante, cara. Acho muito legal. E qual que é o teu, pra gente fechar, qual que é a tua visão com o VisaCast? É realmente instruir e criar essa oportunidade de fazer as outras pessoas entenderem
que a vigilância sanitária não é um bicho de 7 cabeças, que precisa ter um conhecimento para poder atuar nessa área, mas é que é importante começar e instruir as pessoas que antes delas abrirem qualquer negócio ou antes delas fazerem um projeto, elas precisam se orientar, precisam buscar informações. Não adianta fazer inúmeros casos, né? Não adianta chegar, tá com o negócio pronto, abrir a porta e depois resolver o BO, que vai dar porque não tem um projeto aprovado, porque não tá certo o projeto. Então, acho que o objetivo principal é fazer essa instrução. Eu ajudo muitas pessoas hoje, eu faço muitas orientações, faço assessoria, faço consultoria, para fora do estado, inclusive, a maioria é para fora do estado. Legal. Eu gosto bastante, porque a gente conhece outras coisas, né? E leva informação para os outros também, para pessoas que querem atender o cliente bem. Então, acho que o intuito do VisaCash vai ser poder instruir de uma maneira gratuita outras pessoas. Show de bola. E quem quiser me patrocinar, estamos abertos aí para falar né? É importante isso. Nós temos nosso preço, né? Temos o nosso preço. E é só chamar no direct que a gente passa. Chama na DM. Chama na DM que se fizer um pix, meu filho, no outro dia eu venho aqui com a camisa, aqui, ó. Tem crise. Não, mas eu acho legal. Não é uma ideia que não existe, eu acho. Não tem um canal que fala disso. Eu acho legal. É igual o Vinícius com fundações, é igual a Renata com prevenção de incêndio. Então, eu acho que é legal trazer essas... Foundations without complications, né, cara? trazer essas informações. Não, bacana. Então, passe as suas credenciais pro pessoal, onde que eles podem te achar. Fala um pouco de ti, dá essa apanhadinha que a gente já caminha pro final do nosso podcast, que eu sou host ao mesmo tempo que eu sou convidado. Interessante. Muito obrigado, inclusive. Agradeço mesmo. É sempre um prazer. Então, pessoal, toda semana eu vou tentar trazer um conteúdo diferente para vocês. Para quem, né, ainda não me conhece, ou está me assistindo aqui pelo YouTube, provavelmente, porque vai ser pelo YouTube. Eu quero muitas reviews, muitos comentários, muitas visualizações. Enviem esse vídeo para outras pessoas que querem aprender um pouco mais de vigilância sanitária. Temos muito conteúdo na internet, mas a gente também precisa saber qual conteúdo a gente busca, porque, né, hoje na internet qualquer um é autoridade, mas não é esse o meu intuito. Eu quero realmente ajudar. E o meu Instagram é o georgiapalacio.arc, apesar de eu também ser engenheira, mas é .arc, eu sou arquiteta antes. Eu sou aqui de Cascavel. Vocês podem deixar uma mensagem, um e-mail, e aí toda semana estaremos aqui. Se tiver alguma pergunta, podem mandar no Instagram, podem mandar no YouTube, podem mandar no privado, se alguém, né, tiver meu contato. E é isso. Show de bola. Milton, obrigada. Cara, muito obrigado pelo convite. Espero voltar aqui nos próximos. Se você gostou da minha participação também, fala aqui, comenta aqui no embaixo do vídeo, aqui no comentário, tá? Pra gente voltar. Apesar de não ser o meu mundo, não estar ambientado com isso, achei muito interessante, Jorge. Pode contar comigo pro que precisar. Pessoal, então você que está aqui no VisaCash, atrás da vigilância sanitária, nada custa você também aprender um pouco de estruturas. Eu não ensino não, mas dá uma acompanhadinha lá no nosso Instagram, Rara Engenharia. Eu sou o Hamilton, sou engenheiro civil aqui da IAC e trabalho com projetos estruturais. E muito obrigado pela tua audiência, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Como é que vai ser? Semanal? Quinzenal? É semanal. A ideia é essa, semanal? Né? O negócio é começar. Tô começando, amigo. Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Já dizia Karl Marx. Então, gente, muito obrigado, até a próxima e tchau. Tchau, pessoal. Até logo. Obrigada.